falar a respeito das cidades satélites de Brasília, constituição de diferentes territórios, uma visão a respeito do crescimento das cidades satélites ao redor de Brasília a partir do seu plano piloto e a dicotomia e segregação que houve a partir disso. Vamos começar a respeito da história e origem da cidade de Brasília. A cidade de Brasília ela foi originada no governo Juscelino Kubitschek, que se deu entre 1956 a 1961, e foi a implantação do plano de metas, sendo a construção de Brasília a meta síntese desse plano de metas do governo Juscelino Kubitschek. Foi aprovada a Lei 2.874, que permitiu o início da construção da nova capital do país. Houve um concurso que visava escolher um projeto urbanístico para a cidade. E Lúcio Costa ele venceu. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960 e houve as justificativas e finalidade de implantação de Brasília. Dentre elas foi retirar a capital atual, que era Rio de Janeiro, para o centro do país, apagando assim as marcas da colonização portuguesa, defender a nação enquanto ataques externos, uma capital no litoral, ela estrategicamente militar não é muito interessante, integrar todas as regiões do Brasil, sendo no coração do país uma capital, isso pode ser muito melhor trabalhado de forma mais possível, e promover o desenvolvimento e crescimento da região centro-oeste. Até então não era uma região que havia um crescimento tão grande assim. Ainda falando sobre a construção de Brasília, representava uma obra de grande porte, a qual requeria inúmeros trabalhadores voltados para a construção civil. Houve então correntes migratórias nacionais, que se destinaram para a região, com o intuito de ocupar vagas no mercado de trabalho que surgiu. A maioria dos migrantes vinha de áreas rurais, principalmente da região Nordeste, em busca de melhores condições de vida, sendo que este processo se dá de forma intensa. Houve então uma saída em massa da região Nordeste para trabalhar nos canteiros de obras da cidade que estava sendo construída na capital do país. A massa populacional migrante forma acampamentos e favelas nos próprios locais de construção, causando uma desorganização espacial incompatível com o projeto de Brasília. Surge um projeto de ordenação da cidade, visando a não absorção deste elevado contingente populacional, nos limites do plano piloto, e restou à mão de obra da construção civil residir em núcleos periféricos ao plano piloto, os quais foram criados quase que simultaneamente à cidade. Foi então que houve essa saída desde a região Nordeste, os migrantes que vieram para construir a cidade, eles não poderiam estar na cidade que eles estavam construindo. Então eles foram meio que obrigados a residir nas regiões periféricas da cidade. E aí foi denominado cidades satélites, pois elas orbitavam a cidade de Brasília, né? Aqui nas fotos nós podemos ver o crescimento das cidades satélites, enquanto o crescimento do plano piloto, que em 1960, depois em 1965, cidades aí como Planaltina, Taguatinga, as cidades satélites, elas crescem em consonância com o crescimento do plano piloto também. Em 1970 há também esse crescimento, né? Em 75 podemos ver que há um crescimento bem maior das cidades satélites em consonância com o plano piloto. Houve então a consolidação e separação entre centro e periferia. O centro, concentra a maior parte dos empregos. A periferia, é o local de residência dos trabalhadores.
os núcleos periféricos passam a chamar cidades satélites, pois orbitam em torno do centro de Brasília. No início da década de 80, devido ao aumento do custo de vida no plano piloto, a classe média concentrada neste passa a mudar-se para a região periférica. O adensamento das cidades satélites gerados pela transferência da classe média, houve então aumento do custo de vida, que ocasiona a mudança dos indivíduos de baixa renda para municípios mais distantes fora dos limites do Distrito Federal. A gente pode ver que houve um efeito dominó aí. O plano piloto, Brasília, o centro de Brasília, tornou-se muito caro para a classe média. A classe média migrou então para as cidades satélites, que até então eram das pessoas mais pobres, as pessoas que vieram para construir a cidade de Brasília. Com essa migração, né, da classe média do centro de Brasília para as cidades satélites, a população mais pobre teve que se retirar das cidades satélites e ir para fora dos limites do Distrito Federal. Em 1985, Brasília torna-se uma grande e importante aglomeração urbana, com 1.700.000 habitantes, os quais vão para além das delimitações do Distrito Federal, podendo ser caracterizada então como uma metrópole. Aqui vemos uma imagem de satélite, das cidades satélites. Vemos aí as cidades, como funciona a organização das cidades ao redor do centro do plano piloto de Brasília. As imagens de satélites, nós podemos ver aí a Núcleo Bandeirante, que foi mostrado anteriormente nos slides. Falando um pouco sobre a segregação, que é um dos temas principais do que nós retratamos aqui, do centro e da periferia. E há um cerne da dicotomia entre o plano piloto e as cidades satélites. As áreas periféricas de Brasília foram ocupadas de forma prematura, não representando um desafogo para uma região central saturada, mas sim a inviabilidade da população de baixa renda residir no plano piloto. Então, o que a gente pode entender disso é que a cidade de Brasília foi construída, só que, a princípio, os arredores dela que foram habitados por pessoas de baixa renda. As pessoas de baixa renda elas não poderiam, de forma alguma, estar naquele plano piloto, estar morando no centro. Isso foi meio que de forma passada de maneira bem explícita, para que os pobres não poderiam estar ali no centro, porque era uma área de classe média, uma área melhor urbanizada. Então houve esse crescimento desordenado das cidades satélites por conta dessa migração que veio da região Nordeste. A elevada migração populacional para as cidades satélites, déficit no número de habitações capazes de comportar todos estes indivíduos, condições precárias de moradia com barracos e construções provisórias de área diminuta. Aí também há mais uma segregação, uma dicotomia, há uma completa, há um corte realmente entre o que era feito no plano piloto e o que foi feito na periferia. Enquanto as pessoas no plano piloto haviam moradias com dignidade, moradias amplas, grandes, moradias que possibilitavam uma dignidade realmente da pessoa humana, nas periferias eram barracos, eram moradias que elas deixavam a desejar no que se refere à dignidade da pessoa humana. Então eram moradias, né, que eram de área diminuta, eram moradias pequenas, eram moradias que não eram realmente moradias apenas como dormitórios, e depois viraram moradias para serem
as pessoas viverem lá, construírem famílias e não eram totalmente adaptadas para isso, né? Não foram adaptadas, não foram produzidas para esta finalidade, assim como foi o plano piloto. Os padrões de moradia do plano piloto e das cidades satélites são antagônicos, além de apresentar importantes dicotomias referentes à infraestrutura, como privações referentes ao abastecimento de água e à rede de esgoto. A segregação em Brasília é expressa pela ideia de que o plano piloto é dos ricos e para os ricos. Já as cidades satélites são destinadas aos pobres. Houve o aumento das cidades satélites com o passar do tempo, e o abastecimento de água e a rede de esgoto permaneceu mesmo. Então houve privações referentes a isso, como qualquer local que cresce de forma desordenada e de maneira que foi deixada pelo governo da época, de maneira que foi deixada à parte. Era interessante que houvesse essa mão de obra fazendo a cidade, então foi deixando que crescesse. Após isso foi empurrando-se com a barriga, e as pessoas que ajudaram na construção da cidade, elas passaram sérias privações, diferentemente de quem residia no centro. Então esse é o nosso trabalho, nosso ensaio referente ao curso de Território e Sociedade, e somos integrantes.